Só depois de 29 anos todos souberam a verdade. O caso de Mary Edwards. Antes da introdução de métodos modernos de análise de DNA e da criação de bancos de dados de criminosos, o trabalho dos agentes da lei era muito mais difícil. Hoje, graças aos avanços tecnológicos, foram criadas novas ferramentas de investigação. Agora, pessoas que se esconderam entre cidadãos comuns por anos estão entrando no radar da justiça, e ninguém escapará da responsabilidade. No sábado, 14 de janeiro de 1995, a família Edwards planejava se reunir. Jantares familiares aos sábados eram uma tradição inabalável. Nesses encontros participavam os pais e suas 2 filhas. Foi exatamente por isso que a ausência de uma das irmãs gêmeas chamada Mary imediatamente causou preocupação. A senhora de 31 anos não compareceu ao encontro e não respondeu às ligações quando os parentes tentaram contatá-la do restaurante. Finalmente, a paciência se esgotou e todos os 3 parentes seguiram para a casa onde Mary morava naquele momento. Os eventos ocorreram em Beaumont, estado do Texas. A mãe pressentiu imediatamente o perigo quando descobriu a porta de entrada destrancada. Ao entrarem, ouviram o som de água, mas ninguém respondeu aos seus chamados. No banheiro, tudo estava inundado com água, e Mary estava lá em estado preocupante. Allison, irmã de Mary, imediatamente chamou a polícia. Ela relatou que tinha ido à casa de sua irmã e descoberto que algo havia acontecido com ela. As mulheres eram gêmeas, nascidas e criadas no Texas. Eram as únicas filhas da família Edwards, e o incidente com uma delas foi um verdadeiro choque. As irmãs sempre foram inseparáveis, juntas constantemente desde pequenas. Após a escola, ambas as irmãs optaram por formação pedagógica e começaram a lecionar depois disso. As gêmeas trabalhavam até na mesma instituição educacional. As irmãs Edwards se pareciam tanto que tanto os alunos quanto os colegas as confundiam constantemente. Mary tinha 31 anos quando a tragédia aconteceu. Os alunos amavam muito Mary. Muitos sentiam uma conexão especial com ela. Centenas de alunos, parentes e amigos da talentosa professora vieram para a despedida. Para muitos de seus pupilos, ela se tornou um verdadeiro apoio, especialmente para aqueles que cresceram em condições difíceis. Os pais procuraram os representantes da lei e exigiram que encontrassem o culpado. As pessoas ficaram chocadas com as circunstâncias do incidente. A situação indicava resistência desesperada. Nas mãos, permaneceram marcas características de autodefesa. Aparentemente, o incidente desagradável começou no quarto. As marcas na roupa de cama indicavam isso. Muito provavelmente, Mary conhecia o intruso, já que não foram encontrados sinais de arrombamento. Os moradores da cidade conheciam bem a professora e colaboravam prontamente com os investigadores, desejando encontrar a pessoa capaz de tal ato. Inicialmente, verificaram o círculo íntimo de conhecidos, suspeitando de motivos pessoais, dado o caráter do incidente e a ausência de sinais de arrombamento. No início, pensou-se que a causa teria sido a imersão na água, mas o exame médico mostrou uma quantidade insuficiente de líquido nas vias respiratórias. Provavelmente, entrou lá depois. A verdadeira causa foi a interrupção do suprimento de ar. Durante a investigação do apartamento, principalmente do banheiro e do quarto, os investigadores descobriram numerosas provas importantes. Particularmente perturbadora foi a descoberta de algemas da marca Smith & Wesson. Essas algemas pareciam equipamento policial profissional. Os agentes da lei ficaram confusos. Possivelmente o perpetrador tinha uma conexão com a polícia ou serviços de segurança. Não foi descartada a possibilidade de que colegas pudessem conhecê-lo pessoalmente. Por esse motivo, o caso foi levado com particular seriedade por todos os envolvidos na investigação. Nas semanas seguintes, os investigadores tentaram rastrear o número de série das algemas,
mas sem sucesso. Nesse momento, David Perry, ex-parceiro de Mary, tornou-se o principal suspeito. Apesar de sua atratividade e caráter agradável, ela tinha um círculo limitado de conhecidos e poucos relacionamentos próximos. Mary estava completamente absorvida em seu trabalho e no cuidado com seus alunos. Para sua vida privada, sobrava pouco tempo. Descobriu-se que apenas David Perry poderia ter as chaves da casa da professora. Havia uma teoria sobre uma possível separação complicada. Suspeitava-se que ele poderia estar perseguindo sua ex-parceira, aparecendo sem convite e agindo por ciúme ou vingança. No entanto, nenhuma dessas suposições encontrou confirmação. No local do crime, foram encontrados vestígios de DNA. O suspeito forneceu voluntariamente material para a investigação. Enquanto aguardavam os resultados, os investigadores conversaram com conhecidos comuns do casal. Todos descreveram David como uma pessoa inofensiva, incapaz de ações agressivas. Além disso, David Perry apresentou uma prova irrefutável de seu paradeiro no momento do incidente. O jovem cooperou prontamente com a investigação, forneceu amostras biológicas sem objeções e não dava a impressão de ser uma pessoa relacionada ao caso. Ele não tinha antecedentes criminais, incidentes desagradáveis ou comportamento inadequado em seu passado. Foi definitivamente excluído pela perícia. O material genético não coincidia. O ex-parceiro foi retirado da lista de suspeitos. Infelizmente, o progresso no caso parou neste ponto. Outros conhecidos da vítima não correspondiam à descrição do perpetrador e tinham álibis confiáveis. Os investigadores tinham muitos materiais para examinar, porém as possibilidades da perícia e as tecnologias daquela época eram limitadas. A investigação sem resultados arrastou-se por muitos anos. Mudanças só ocorreram após 23 anos, em 2018, quando surgiu um método para análise de material genético usando genealogia. Graças à busca por correspondências entre parentes do suposto perpetrador, foi possível ampliar significativamente o círculo de possíveis correspondências. As autoridades policiais recorreram ao programa GetMatch, que coletava dados genéticos e criava listas de americanos que forneciam amostras voluntariamente. Assim, foi criado um grande banco de dados que ficou disponível para as autoridades verificarem casos antigos não resolvidos. Quando foi sugerido ao investigador Brandon Bass que verificasse um caso antigo não resolvido usando este programa, ele imediatamente se lembrou de Mary Edwards. Esta investigação não lhe deu paz durante todos esses anos. Finalmente, em abril de 2020, as amostras coletadas na cena do crime da professora foram enviadas a um laboratório fora de Houston. Lá, conseguiram encontrar numerosas correspondências com supostos parentes do perpetrador que estavam pelo menos remotamente ligados a ele. Assim começou a criação da árvore genealógica. Infelizmente, a lista de nomes para análise e comparação revelou-se enorme, vários milhares de pessoas. Nesse momento, a esposa do investigador juntou-se à investigação. Esta mulher dedicada dedicou seu tempo livre ao estudo das correspondências da lista. O trabalho exigia atenção extraordinária. Cada pessoa precisava ser avaliada sem erros. Paralelamente, os pesquisadores voltaram-se para os registros pessoais de Mary Edwards, que ela manteve por muitos anos. Havia uma teoria sobre um possível admirador obsessivo que poderia prejudicá-la devido a sentimentos rejeitados. Embora os registros tenham sido examinados minuciosamente após o incidente, nenhuma pista significativa foi encontrada neles. Agora, decidiu-se comparar os nomes mencionados nos diários com as pessoas da árvore genealógica em desenvolvimento. Nesta fase, o sobrenome Lapointe começou a se destacar, com várias correspondências surgindo.
Descobriu-se que o primeiro parente identificado da pessoa procurada chamava-se Shera Lapointe. Shera trabalhava nessa área há décadas e tinha vasta experiência com casos igualmente complexos. Anteriormente, ela conseguiu estabelecer a identidade de uma das mulheres encontradas ao longo da rodovia número 45 no famoso caso dos Campos do Texas. Após acumular experiência e alcançar sucessos, Shera estava pronta para compartilhar seu conhecimento para ajudar a resolver outros mistérios, incluindo o caso de Mary Edwards. A nova participante concordou em ajudar, apesar da possibilidade de descobrir verdades desagradáveis sobre seus parentes. Durante a investigação, a especialista verificou com preocupação até mesmo seus próprios parentes, entendendo as possíveis consequências. Era necessário examinar cerca de 7,5 mil nomes. A análise de cada pessoa na lista prosseguia lentamente. Era preciso coletar informações não apenas sobre ela, mas também sobre sua família. Todas as informações foram cuidadosamente processadas antes de serem incluídas ou excluídas do esquema. Cada pessoa exigia várias horas de trabalho. Assim se passaram 3 meses, durante os quais os investigadores e Shera Lapointe dedicaram todo o seu tempo livre à busca do malfeitor. Finalmente, uma correspondência interessante foi descoberta. Encontraram um casal de Beaumont que, de acordo com todos os critérios, poderiam ser parentes da pessoa procurada. Essas pessoas haviam criado 2 filhos que frequentaram a escola Forest Park, a mesma que Mary havia frequentado no passado. Agora, as autoridades policiais tinham 2 principais suspeitos, Michael e Clayton Foreman. O primeiro não se encaixava bem em termos de idade, e na verificação não foram encontradas violações ou sinais de agressão. Michael foi quase imediatamente retirado da lista. Com seu irmão, a situação era diferente. Descobriu-se que Clayton frequentou a escola com Mary Edward nas séries superiores, com uma pequena diferença de idade. Além disso, o homem tinha um processo judicial anterior, o que o tornava um suspeito adequado. Como revelado em 1981, uma jovem mulher procurou a polícia e relatou um incidente desagradável com Clayton Foreman. As circunstâncias do incidente eram semelhantes em muitos aspectos ao caso com a professora, que ocorreu quase 15 anos depois. A diferença era apenas que a primeira vítima sobreviveu. Ela também frequentava a escola Forest Park. O jovem trabalhava como gerente do time de futebol na época. O incidente pôde ser atenuado. Por esse episódio, Clayton recebeu apenas liberdade condicional e uma multa. Infelizmente, na época ainda não existiam bancos de dados policiais com amostras de DNA, por isso ele não precisou fornecer material biológico. Foi exatamente por esse motivo que ele não foi identificado durante a investigação do incidente com a professora. Clayton mantinha um relacionamento com a amiga de Mary chamada Deanna Cole. Eles estavam juntos por 3 anos antes do incidente e planejavam seu casamento. A jovem o descrevia como uma pessoa agradável, mas obviamente não o conhecia muito bem. Faltavam menos de 3 meses para o casamento quando Deanna soube de seu comportamento inadequado, da liberdade condicional e da multa, após o que ela quis romper o noivado. Mesmo assim, o habilidoso manipulador conseguiu convencê-la de que tudo era apenas um mal-entendido e que aquela mulher o havia caluniado. Clayton evitava esse assunto, mas criou uma história bastante plausível. Deanna estava tão entusiasmada com a celebração iminente que acreditou em seu escolhido. O casal se casou apesar dos avisos dos parentes de Deanna. Deanna e Clayton viveram juntos por pouco mais de 11 anos e tiveram um filho. Segundo a mulher, seu marido mentia constantemente sobre dificuldades financeiras, que não lhe faltavam. Além disso, ela notou sua predileção doentia por algemas policiais e equipamentos especiais dos agentes da lei. Ele até transportava essas algemas no espelho retrovisor do seu carro.
Na época do incidente com Mary, Diana já tinha terminado seu relacionamento com Clayton, mas lembrou-se de como ligou para seu ex-marido e, em lágrimas, contou-lhe o ocorrido. A mulher ficou chocada com sua reação indiferente. Ele simplesmente continuou a conversa como se nada tivesse acontecido e então encerrou a ligação. Agora ficava compreensível porque ele não mostrou compaixão. Provavelmente estava conectado a esse incidente. Neste momento, a pessoa de interesse para a investigação tinha 60 anos. Ele não morava mais em Beaumont, mas seus rastros levaram à pequena cidade de Reynoldsburg, no estado de Gaia, com cerca de 40 mil habitantes. Nesta época, Clayton ganhava a vida como motorista de Uber. Os investigadores conseguiram determinar sua localização e coletar as informações necessárias. Agora era necessário obter material biológico para análise. A casa do principal suspeito foi colocada sob vigilância. Um policial local praticamente confiscou sua sacola com lixo doméstico, que foi então levada a um laboratório especializado. Aqui, os especialistas descobriram vestígios em uma garrafa de cerveja. A comparação com os materiais do incidente com Mary Edwards mostrou uma correspondência quase completa. Agora, uma conversa com o suspeito estava por vir. Os principais investigadores viajaram para Gaia e elaboraram um plano astuto. Como Clayton trabalhava como taxista, decidiram convidá-lo para uma conversa sobre um suposto objeto perdido de um cliente. Em 29 de abril de 2021, sob este pretexto, conseguiram fazê-lo visitar a delegacia de polícia. O homem concordou voluntariamente em vir para falar sobre uma carteira perdida. Finalmente, 26 anos após o incidente com Mary, o suposto envolvido estava na sala de interrogatório. Aqui, os investigadores revelaram o verdadeiro propósito do encontro: a investigação do caso de Mary Edwards, de 1995. Isso, obviamente, chocou Clayton, mas ele tentou manter a calma e inicialmente até negou conhecê-la. Então, mostraram-lhe uma foto de casamento onde sua primeira esposa aparecia. Na imagem, Diana estava ao lado de Mary e sua irmã gêmea, que atuavam como damas de honra. Essas informações o ajudaram a se lembrar. Clayton confirmou que Mary realmente esteve em seu casamento em 1982, convidada por sua esposa. Desde os primeiros minutos da conversa, o homem começou a mostrar inquietação, e os investigadores rapidamente o encurralaram com uma série de perguntas. Após descobrir inconsistências, os investigadores decidiram pressionar seu ponto fraco, na esperança de obter uma confissão. O suspeito alegou nem mesmo ter sabido do incidente com Mary e nunca ter estado em sua casa. Nessas declarações, eles imediatamente notaram contradições, especialmente após as palavras de sua ex-esposa, que ligou para Clayton quando soube das notícias sobre o incidente com Mary. Apesar dos fatos, Clayton negou qualquer conexão com a vítima e, obviamente, usou isso como mecanismo de defesa. Ele também negou um relacionamento íntimo com ela, o que se revelou outra inverdade. Seus vestígios biológicos foram encontrados em objetos pessoais dela. Naturalmente, Clayton ficou confuso quando os oficiais perguntaram como seu DNA poderia ter chegado à roupa íntima de Mary e à sua cama. Quando Clayton foi finalmente encurralado, exigiu um advogado e encerrou a conversa com os investigadores. O homem foi preso. Simbolicamente, Clayton Foreman foi algemado com as mesmas algemas que foram encontradas em Mary Edwards em 1995. Em 12 de março de 2024, 29 anos haviam se passado desde o incidente com a professora. Presumia-se que não haveria dificuldades neste caso, já que a correspondência de DNA quase completa não deixava espaço para manobras ao advogado. Tentativas fracas de apelar para o longo tempo decorrido não trouxeram resultados. Clayton Foreman continuou obstinadamente em silêncio, não confessando seu envolvimento e recusando-se a testemunhar em sua defesa no tribunal. Para todos os envolvidos na investigação e aqueles que simpatizavam com Mary,
Este processo foi muito emocional. Sherla Point se preocupava que a família a odiasse por ajudar na prisão de Clayton. Sherla estava particularmente preocupada em preservar seu relacionamento com Diana, pois de fato ela havia separado o pai de seus pequenos. No entanto, encontrou compreensão e até preocupação com sua segurança antes das audiências iminentes. A própria Sherla considerava seu dever descobrir a verdade neste incidente a sangue frio, independentemente das possíveis consequências. Entre as principais testemunhas de acusação estava a irmã gêmea da protagonista desta história, que era espantosamente semelhante a ela. Ela descreveu com amargura como Clayton tirou dela a pessoa mais próxima em sua vida. Mesmo após 3 décadas, havia uma semelhança impressionante entre ela e a foto de Mary. Durante o processo judicial, especialistas em genealogia e genética desempenharam um papel crucial ao lado da acusação. Junto com outros especialistas do laboratório forense, eles explicaram aos jurados os métodos modernos de análise de DNA. Era necessário convencer os membros do júri da confiabilidade e precisão das técnicas de correspondência com parentes para identificar pessoas envolvidas. Atenção especial foi dada às mulheres que enfrentaram as ações desagradáveis de Clayton. Uma ex-funcionária foi a primeira a depor. Ela relatou a estranha predileção por atributos de agentes da lei que foi notada no local de trabalho do acusado. Como sua subordinada, encarregada de lidar com documentos, toda vez que abria a gaveta da escrivaninha de seu superior, descobria lá um par de algemas. A secretária ficava confusa, mas não se atrevia a perguntar sobre isso, considerando-o uma peculiaridade de Clayton. Não havia sinais alarmantes, embora a mulher não pudesse explicar exatamente o propósito das algemas no local de trabalho. A última companheira do acusado contou sobre a descoberta de muitas gravações impróprias com jovens. Quando ela o questionou sobre isso, Clayton respondeu impassivelmente que precisava delas para suas fantasias sobre atos inadequados. Mais tarde, ele explicou a situação como uma piada mal sucedida, e o incidente não teve outras consequências. Nos anos seguintes, não foram observadas tendências semelhantes nele. No julgamento, apareceu uma jovem mulher que foi afetada pelas ações de Clayton pouco antes de seu casamento. Diana estava presente na audiência apoiando essa acusação e acreditando na culpa de seu ex-marido. Lá, ela ouviu pela primeira vez o relato da vítima e reconheceu a verdadeira natureza de Clayton. No entanto, ela observou que durante os 11 anos de vida em comum, ele não havia demonstrado comportamento semelhante em relação a ela. Ele tinha preferências especiais na área íntima, incluindo o uso de algemas, porém não ultrapassou os limites permitidos nas relações familiares. Durante o julgamento, a primeira pessoa afetada pelas ações de Clayton falou, descrevendo o ocorrido em detalhes. Ela tinha 19 anos quando o incidente aconteceu. Alguns meses antes do casamento de Clayton com Diana, ela estava voltando para casa tarde da noite em uma estrada rural e ficou presa com seu veículo. Inesperadamente, um carro parou ao lado dela, do qual saiu um homem que se apresentou como funcionário das forças policiais. Ele ofereceu ajuda, e a jovem concordou, já que não via outra saída. O malfeitor aproveitou o momento quando ela saiu do veículo. Ele restringiu seus movimentos, tirou um objeto pontiagudo e ameaçou com graves consequências em caso de resistência. A jovem foi tomada pelo horror. Após o incidente, Clayton inesperadamente mudou seu comportamento e até a levou para casa. Nisso, pediu a ela que não se preocupasse e tentou acalmá-la. Ele disse que lamentava o ocorrido e alegou não querer causar dano. Esta mudança abrupta de humor pareceu estranha e assustadora em comparação com o comportamento agressivo que ele havia demonstrado alguns minutos antes. A vítima registrou queixa junto às autoridades policiais, mas temia possíveis consequências. No tribunal, ela disse que não guardava rancor do agressor e que o havia perdoado. A jovem não queria prejudicar Clayton, pois acreditava que ele estava sinceramente arrependido e não violaria mais a lei.
Foi exatamente por isso que ele recebeu uma sentença tão branda. Agora, a primeira vítima se culpava, pois se ele tivesse sido preso, isso poderia ter evitado o incidente com a professora. Além dela, outra mulher que se tornou vítima do acusado também testemunhou no processo. Por medo, ela não havia procurado as autoridades anteriormente. A mulher revelou-se uma antiga conhecida de escola de Diana Kuhl. Segundo suas palavras, Clayton a atacou em uma noite comum. O incidente ocorreu em 1986, quando ela morava sozinha. A jovem era amiga de Diana, por isso, ocasionalmente também convivia com Clayton. Ele sempre parecia uma pessoa normal, até revelar sua verdadeira natureza. Uma noite, ele foi à casa dela, falou sobre dificuldades financeiras e problemas conjugais. Clayton parecia convincente e disse que precisava de alguém que o ouvisse sem julgamento e compreendesse. A jovem acreditou nele e o deixou entrar no apartamento. Assim que ela se virou, ele atacou, colocou uma arma na parte de trás de sua cabeça, ameaçou-a e a forçou à intimidade contra sua vontade. Nisso, ele também usou algemas. Depois de tudo, segundo o depoimento da vítima, Clayton ficou estranhamente mais brando e pediu perdão. Então ele simplesmente foi embora e pediu para ela não ir à polícia. A conhecida de Diana não teve coragem de denunciar, e mais tarde Clayton cortou completamente o contato com ela. Parece que a professora, ao contrário de outras vítimas, tentou resistir ao perpetrador que colocou suas ameaças em prática. Os depoimentos das testemunhas de acusação foram apresentados ao longo de 7 dias. A defesa não apresentou nenhuma testemunha. O advogado alegou que, embora Clayton pudesse ter violado os limites pessoais das mulheres, não havia provas convincentes de seu envolvimento no incidente mais grave. Provavelmente, ele simplesmente não tinha outras estratégias de defesa disponíveis. Os depoimentos confirmaram todos os incidentes anteriores com outras mulheres. Clayton realmente não mostrou agressão ou crueldade em relação às suas esposas, com exceção de uma predileção especial por algemas. O defensor insistiu que, apesar de todos os depoimentos, o envolvimento de Clayton no incidente com Mary Edwards não podia ser provado, além de uma dúvida razoável. Após ouvir as alegações finais, os jurados se retiraram para deliberar. Eles precisaram de apenas 1 hora para sua decisão, já que os argumentos da promotoria soavam mais convincentes desde o início. Clayton Foreman foi considerado culpado e posteriormente sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Segundo os jurados, mesmo sem os depoimentos das mulheres afetadas, estavam convencidos da culpa do acusado. Quando os investigadores e geneticistas falaram sobre a correspondência quase completa do DNA com as amostras de Clayton Foreman, todas as dúvidas desapareceram para a maioria dos jurados. Os especialistas forneceram uma explicação tão detalhada dos princípios dos métodos modernos de investigação que suas palavras soavam irrefutáveis. O próprio acusado negou até o fim seu envolvimento nos eventos, apesar de todas as evidências. Naturalmente, diante disso, ele não revelou detalhes sobre seu ato repreensível. No entanto, questões ainda mais perturbadoras permaneceram em aberto. Por muitos anos, Clayton conseguiu magistralmente esconder sua verdadeira natureza de seu ambiente, até mesmo das companheiras com quem compartilhava seu lar. A maioria das pessoas de seu círculo de conhecidos nem sequer suspeitava de sua inclinação para atos inadmissíveis. Nesse contexto, as autoridades investigativas suspeitavam de seu envolvimento em um número muito maior de incidentes não resolvidos. Clayton Foreman cumpre sua pena em uma instituição penitenciária estadual. A possibilidade de liberdade condicional só se apresentará a ele no ano de 2061, se ele viver até lá. Nesse momento, teria que ter 101 anos de idade.